Título do vídeo de hoje: o magnetismo nas relações sociais. Introdução. As pessoas devem resistirem a múltiplas influências hipnóticas, sugestões subliminares, influências psíquicas, manipulações mentais e fascinações, combatendo as nefastas influências de quaisquer técnicas e processos de ludibriação manipulatória que intensifiquem o adormecimento da consciência. 1. As atrações e repulsões. A simpatia se origina da convergência de desejos e a antipatia da divergência. A afinidade simpática se estabelece pela correspondência de atitudes, pela convergência de comportamentos. As pessoas são absolutamente manipuláveis através de um jogo de atração e repulsão, que corresponde ao fluxo do magnetismo universal. A simpatia se instala quando uma pessoa considera que a outra auxiliará a realizar seus desejos. A antipatia se instala quando a satisfação do desejo é ameaçada. 2. As cadeias magnéticas. Podem ser de teor político, comercial, artístico e religioso. Um homem de gênio forma sua própria cadeia para atingir seus objetivos. Adquire um ponto de fixidez, a imobilidade psíquica e desencadeia, em seguida, uma ação circular perseverante de iniciativas. 3. A resistência e manipulação das correntes. A pessoa, tomada por um desejo, está louca, sendo incapaz de julgar e discernir. Aquele que se entrega a uma paixão não pode dominá-la, pois está dominado. O que impede nossa total manipulação é unicamente o desconhecimento dos corretos comandos por parte do manipulador, e não nossa resistência ao fatal poder do magnetismo universal. Seu sofrimento será diretamente proporcional à sua impotência em me fazer mal. A morte do ego nos transforma em um espelho que refrata os feitiços. 4. A manipulação e a instrumentalização das crenças. Atua como santo para que creem que é honesto ou como cafajeste para que creem que é desonesto. Atua como tímido para que creem que é covarde ou como arrogante para que creem que é poderoso. Induzir crenças é operar sobre a imaginação. As crenças e imaginações definem, portanto, o sentido fluxional do magnetismo universal. 5. As tendências de instalação da crença. Conduz-se facilmente à crença alheia quando se tenta direcioná-la no rumo de suas tendências naturais, seus desejos e medos. O manipulador necessita saber em que campo aplicar a crença e, diante da necessidade, saber qual a melhor crença que poderá ser induzida. Na manipulação, importa mais a capacidade de encontrar sentido nas fraquezas passionais previamente existentes da vítima do que a capacidade de forçar sua vontade. O cálculo da escolha da paixão correta deve ser certeiro. O caminho para não termos nossas crenças manipuladas é isolar o manipulador em suas tentativas de manipulação, para que ele perca o seu tempo. 6. A natureza da paixão. Desejamos aquilo que acreditamos necessitar, mesmo que seja apenas para o nosso bem-estar. As pessoas que exercem sobre o sexo oposto atrações poderosas sugerem sutilmente: não preciso de você porque disponho do amor e do desejo de pessoas muito melhores. O inconsciente das vítimas, então, acredita que essas pessoas sejam quase sobre-humanas e escondam algum segredo maravilhoso, prazeres inimagináveis e amores inefáveis. Estratégias de apaixonamento. 1. Marcar um encontro, aparecer e encantar a pessoa. No dia seguinte, faltar e apresentar uma desculpa a tempo antes que o elemento passivo se polarize na aversão. 2. Maltratar levemente o apaixonante e agradá-lo após algum tempo. Pessoas que sofreram muitas vezes com apaixonamento desenvolvem grande resistência ao encantamento. Não temem perder o parceiro, pois estão protegidos pela dúvida. Um mistério é criado e mantido a todo custo por meio de atitudes incoerentes e contrastantes. As atitudes de afastamento são sempre leves e nunca extremas, pois estas eliminam a dúvida e a vítima é capaz de decidir pelo afastamento definitivo.
A vítima será incapaz de chegar à conclusão definitiva a respeito do que o outro sente e do valor que confere à relação por não ter parâmetros coerentes para julgar. A proteção é conseguida preservando-se a ciência de que as atitudes do apaixonador formam um conjunto de mentiras misturadas com verdades, no qual não se pode acreditar e nem descrer absolutamente. 7. A apoderação da vontade alheia. Todos os comportamentos sociais são intencionais e manipulatórios, pois visam forçar o próximo a cair em estados emocionais específicos. As habilidades humanas devem ser empregadas para a defesa legítima ou para o benefício do próximo, e não para fins egoístas. Uma vez identificadas as fraquezas, amores, ódios, desejos e terrores, elas podem ser instrumentalizadas para a dominação pela fala e atitudes. Para roubar a vontade alheia, o manipulador precisa falar mal daquilo que a vítima detesta, elogiar o que ela ama e dar-lhe segurança contra aquilo que teme, criando uma cadeia magnética. O desejo mais intenso da alma de um homem é seu ponto fraco principal. Por isso, as pessoas que nos agradam podem ser tão perigosas quanto as que nos desagradam. 8. O caráter autodominatório da manipulação. O manipulador não força a vítima a ir contra si mesma. A joga de cabeça em seus próprios desejos, sonhos e loucuras. Ativar o gosto pela vida em um candidato a suicida é uma boa ação. Com a nossa morte psicológica, nos tornamos imunes aos charlatões. Seremos um espelho que refletirá e devolverá exatamente aquilo que nos for lançado. Se nos lançarem feitiços de dor, não sofreremos e esta dor retornará ao ponto de partida. Se nos lançarmos encantamentos de prazer, não nos envolveremos, fazendo com que o manipulador se frustre. 9. A singularidade comportamental do elemento passivo. Quanto mais o manipulador conhecer sua vítima, mais poder sobre ela possuirá. Pela morte dos egos, impedimos o manipulador de penetrar em nossa individualidade. O manipulador, através da observação e a interação com a vítima, permite a identificação de seus temores e desejos específicos e gerais, principais e secundários, e excitará essas fraquezas até níveis insuportáveis para que suas nefastas consequências se façam sentir. 10. O uso da simpatia da maioria dos elos de uma cadeia por homens vis. Essa classe foge de embates individuais. Sozinhos são indefesos. Quando os desafiamos, tentam trazer a luta para a esfera coletiva, seu terreno, pois não possuem força própria. Os manipulados acreditam que possuem vontades e atitudes próprias, mas na verdade simplesmente atendem aos interesses do manipulador. 11. O magnetismo nas polêmicas. As principais armas são o sorriso cínico, associado à calma, e a fala debochada não assumida. Possuem grande poder magnético, de indução, e grande impacto emocional em pessoas abertas e indefesas. O melhor é deixar que o oponente fale bastante para se cansar e de tempos em tempos atacá-lo fulminantemente em suas pausas. Se quiser explicar suas razões, faça-o de forma direta. Não alimente a ilusão de poder levá-lo a reconhecer seu erro. Devemos desenvolver a capacidade de encontrar as respostas a serem ditas, sem preparo prévio. Ao contrário das aparências, em que todos acreditam, o que determina quem vence a discussão é a convicção de estar com a razão e a capacidade de ser mais frio, direto e objetivo do que o outro. O que importa não é fazê-lo compreender nada, mas sim cumprir nossa parte, esclarecendo nosso ponto de vista, ato que pode ter o efeito de confundi-lo. A destrutividade do espírito de combate necessita ter seu lugar na alma, do mesmo modo que a amabilidade e a doçura. Os charlatões, nas discussões, criam o caos dialógico, fazendo as mentiras parecerem verdades e verdades parecerem mentiras. Devemos fechar o fluxo magnético e fazer com que o velhaco seja atingido pelo fluxo de energia fascinatória que criou. 12.
A dinâmica psicológica do encantamento e da feitiçaria. O encantamento requer o conhecimento prévio das debilidades de quem vai ser encantado. Nossas fraquezas correspondem à nossa fascinação louca por algumas coisas em detrimento de outras. Os objetos dessa fascinação são os instrumentos de submissão a um inimigo astuto. A primeira solução para não ser vulnerável à bruxaria é não temê-la. Todos somos, de um modo ou de outro, vítima das circunstâncias. Elas definem o que iremos sentir e pensar e até fazer. Isso prova que somos enfeitiçados a todo instante. Há encantamentos benéficos como a conversão religiosa de malfeitores. Quando trabalhamos a nossa psique, o efeito fascinatório diminui pouco a pouco sua influência. Então, a força vampirizada nesse processo, desperdiçada em coisas inúteis ou até perigosas, pode nos servir para a autocura e autorregeneração interna. Na verdade, a magia é uma manipulação de forças naturais inerentes ao homem, onde o enfeitiçador e o enfeitiçado não se dão conta da complexa rede energética que os envolve, através de palavras, sentimentos, pensamentos e atitudes. Este foi o meu resumo do livro. Peço àqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixe um like, compartilhe e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.